Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência. O nosso Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também o Colégio Criativo de Marília. E aí, como é que você está? Tudo bem? Nesta sexta-feira vamos começar mais um Mundo da Criança, informação da melhor qualidade para você. E ele já está chegando aqui, ó. Ei, doutor Francisco já chegando aqui para falar de um assunto muito interessante, né, doutor? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do trabalho infantil. E, claro, quem dá as cartas aqui, aqui manda, quem pode obedece quem tem juízo. Com a palavra, doutor Francisco Agostinho. Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Que honra falar sobre crianças junto com você, Marcos, no canal 4, que nos dá o privilégio veja bem na tela, meu querido telespectador, meu querido amigo, nos dá o privilégio de 20 anos estarmos aqui falando sobre criança. Sim, o programa O Mundo da Criança está comemorando em 2023 20 anos. Que alegria! Graças a Deus por tudo isso. Mas nós temos mais uma noite para falar sobre crianças. E é claro, como você mencionou, nós temos aqui o livro O Pediatra Instruindo a Família. E hoje, Marcos, eu quero falar sobre esse assunto que se comemorou agora, dia 12, segunda-feira passada, o dia de combate ao trabalho infantil. O que isso representa? É isso que nós queremos falar. Porque nós temos uma outra noção de criança, como profissional, como pediatra, claro, como pai, como avô. A gente vê o filho diferente. E a gente até escreve isso, para depois você fazer assim uma observação em relação ao que é um exagero, um contrassenso, o trabalho infantil. Né? A criança, o pediatra enxerga a criança como um privilégio de participar de fatos muito interessantes. Ver a criança nascer, respirar, crescer, desenvolver e até passar aos cuidados da família ou de outro profissional. E aí, com fé, a gente percebe a verdade registrada na Bíblia que enfatiza que Deus, como fundamento pessoal, que dá vida ao que nasce e ainda lhe garante a respiração e tudo mais que necessita. Essa é a ótica nossa, Marco, de criança. E aí a gente coloca assim, participar da história da vida de uma criança dá ao pediatra um nível de satisfação indescritível. Marcos, agora tem uma coisa da história das crianças que é muito triste, é um dissabor. E aí nós vamos comentar sobre isso, o trabalho infantil. E essa semana, dia 12, como nós já mencionamos, houve então essa manifestação, esse dia mundial de combate ao trabalho infantil. Né? Porque isso é muito triste. E ser pediatra, trabalhar ser como pai, ser como avô, Marcos, é muito legal isso, né? É o que dá vida, gente. Eu creio que você que é mamãe, que é papai, concorda com isso. Então nós lemos essa parte só para lembrar e para reforçar o que o Marcos disse. O livro tem uma observação assim, tem capítulos interessantes sobre a criança que tem os seus problemas, as suas doenças, nós abordamos tudo isso. Mas tem uma criança que é muito importante para você, que é a criança que faz parte do projeto Amor de Criança. Lá na Universidade de Marília, nós trabalhamos com essas crianças que têm um acometimento neurológico, uma doença grave, que não tem cura, mas que a gente, junto com a universidade, tem procurado dar a essas crianças toda a dignidade. E a venda desse livro, R$50, tenho certeza que você pode comprar, dar de presente para alguém. Pode crer, vai ser um bom presente. Aliás, um ótimo presente. R$50 você está ajudando o projeto Amor de Criança. Então, nessa abordagem que nós fizemos, que é assim, o primeiro item nosso falando sobre criança, pediatra, um ser privilegiado, porque trabalha com essas crianças, faz parte da história dessas crianças. Agora, trabalho infantil não é legal. E é isso, Marcos, que nós
queremos abordar hoje, em função desse dia 12, segunda-feira aí, o que passou, que foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Quão chato é isso? Mas a gente tem, assim, Marcos, que mencionar para o telespectador, que é um assunto tão sério, né? E que às vezes tem alguns descuidos tal, e a gente acaba fazendo alguma coisa que não é mais legal, e a gente pode ajudar a que isso não aconteça. Portanto, vale a pena a gente acompanhar o que a gente vai mencionar, para vocês verem que é um assunto assim, até é chato. Quando nós estamos nos preparando para falar, mas você fica com o coração pequenininho, tá? Porque vê, poxa, criança, trabalho infantil, como é que é isso? Quais são os conceitos que nós temos? E aí, então, a gente quer trabalhar aí junto com você esse aspecto da criança, que nós queremos chamar, provocar você a pensar no assunto. Vamos pensar no assunto trabalho infantil. Parece assim um negócio assim, bom, mas criança trabalha? Gente, tem tanta coisa chata envolvendo isso, que realmente é para a gente pensar, bom, criança trabalha? Que chato, né? Quando que isso tem acontecido? Como é que acontece? Qual é a frequência? O que é trabalho infantil? Quais são as idades? Até eu achei muito interessante, Marcos, porque o Ministério do Trabalho fez até um manual de orientação com várias perguntas e respostas para dizer, olha, trabalho infantil é crime. Trabalho infantil é crime. E às vezes a gente erra em função disso. Mas o convite para você, olha, vamos pensar no assunto. Olha para essa figurinha, né? Você que tem um filhinho aí, 12 anos, 13 anos, imagine ele trabalhando. Será que é legal? E será que a gente não tem a sociedade, de modo geral, não especificamente a ninguém, não tem usado às vezes esse aspecto da criança e botar a criança para trabalhar ou ter algumas vantagens sobre a criança? Então temos que tomar cuidado. Então, um desafio para você, meu querido. Vamos pensar no assunto. E aí, então, dia 12 de junho, como nós mencionamos, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Passou agora, né? É por isso que nós estamos mencionando isso. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, declara 2021 o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Então, a coisa começou a ganhar corpo agora em 2021, quando as organizações que cuidam dos aspectos dos direitos humanos, da vida das pessoas, né? E a gente tem que confiar em alguma coisa, né? Nós estamos num momento assim de desacreditar em tudo, né? Porque a gente vê tantas coisas que não tem um conceito legal. Mas veja, aqui a Organização Mundial de Saúde, aliás, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu o ano de 2021, um desafio para a eliminação do trabalho infantil. Já pensou que legal isso? Mas vocês vão ver que nós estamos um pouquinho longe disso, né? E aí, a gente vê trabalho infantil, um crime exposto em todo mundo. Crime, Francisco? Você está brincando? Não está não. Olha aí, trabalho infantil, um crime exposto em todo mundo tem isso, né? Não, mas é só naqueles países mais simples, mais pobres. Não. Infelizmente, Marcos, o Brasil está nesse pedaço aí, fazendo parte de fugindo das regras, cometendo crime, né? Então nós temos que pensar sobre o assunto, por isso que nós convidamos. Vamos pensar no assunto. Eu preciso desafiar a você que acompanha o programa Mundo da Criança. Olha, eu sou família, sou papai, sou mamãe, sou vovô, sou titia. Vamos pensar no assunto. E aí, então a gente vê várias figuras aí, Marcos, onde a gente tem uma amostra das crianças trabalhando. Olha aí, sabe? Com enxadas, etc.
Tudo isso existe, gente. Olha aí, ó. São fotos da internet que nós utilizamos, mas só para mostrar assim, um garotinho, Marcos, pequenininho, carregando peso, né? Trabalhando duro, como nós falamos, né? Tá aí. Aí, olha aí, várias imagens. Olha bem para essas imagens. Será que elas estão distantes de nós? Será que nós não vemos isso nas ruas, nos semáforos? Né? Será, Marcos? Olha aí. Abordando o carro, principalmente nas grandes cidades. Eu acho que em Marília eu não tenho visto crianças, mas observa aí que são situações de pessoas, de crianças, fazendo algumas coisas para ganhar algum dinheiro e às vezes alguém levando vantagem. Então isso é trabalho infantil. Olha aí, olha, criança mexendo no lixo, né, para conseguir algum recurso, talvez de maneira assim, até com uma intenção ótima, mas nós temos que pensar no assunto, gente. Olha aí, ó, crianças trabalhando, né? Crianças trabalhando. Então é esse o assunto que nós queremos mostrar para você pensar no assunto. E de repente você pode ter uma participação, ou orientar, ou aconselhar algum fato que esteja acontecendo pertinho de você na nossa sociedade. Vamos, Marcos, tá bom, você já chamou, você merece ser atendido, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, depois nós voltamos a falar sobre o trabalho infantil. É isso aí, doutor. E a gente vai então rapidinho para o intervalo e já voltamos com mais aqui no Mundo da Criança. Não sai daí não, até já! No mês do meio ambiente, a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta. Juntos, podemos cultivar a semente da vida, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília.
Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Gente, olha só, a gente volta para esse segundo bloco, o doutor Francisco já está pintando aqui também, né, doutor? Para falar mais sobre esse tema tão importante, né? E assim, não sei nem por que isso gera discussão, né? Não deveria nem gerar, já devia ser assim algo já pré-definido. Não pode, ou não é, doutor? Mas diga lá, doutor Francisco, é com o senhor. Vamos para o segundo bloco do nosso programa. Muito bem, você que sentou, ligou a televisão agora, você que é telespectador, né? Nós estamos fazendo o programa Mundo da Criança, aliás, é uma das coisas que nós gostamos muito de fazer com muita alegria. É um aspecto profissional interessante, a pediatria social, e aí a gente está falando de um assunto assim, um pouquinho chato, né, Marcos? A gente já mencionou que não é gostoso falar do que eu estou falando, não, mas nós começamos o programa com um slide assim, ó, vamos pensar no assunto. Que assunto, Francisco? O assunto trabalho infantil. Por quê? Porque agora, dia 12, vamos repetir, foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E a gente não pode ficar de fora. A gente viu, o livro mostrou, a gente leu, que olha, a criança tem a sua história. Cara, já pensou uma história construída com o trabalho infantil, com a participação da criança em trabalho assim, que é além das suas possibilidades, né? Não é isso que a gente quer. Nós mencionamos, o livro menciona, que é bom ver a criança nascer, é bom ver crescer, é ver desenvolver, mas esse desenvolver é ir para a escola, é ter saúde. Isso é desenvolver, né? Não é trabalhando aí de maneira forçada, às vezes é anti-humano. E aí, então nós estamos colocando para você nos ajudar a pensar e quem sabe interferir de alguma coisa em alguma situação que você conhece, né? E aí nós vamos então falar aí, qual é o conceito que nós temos? Ó, Marcos, veja aí, está bem na tela para você, telespectador, acompanhar com a gente, que o trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação de cada país. Isso é a orientação da Organização das Nações Unidas, também da ONU, né, que nós vimos estabelecer o ano de 2021 como um ano de combate ao trabalho infantil. Então, cada país tem uma legislação, mas é toda forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo de uma idade mínima. Agora, como é no Brasil? Tá aí, Marcos. No Brasil, veja bem, no Brasil, que é o nosso país, é proibido para menores de 16 anos. Qualquer forma de trabalho é proibido para menores de 16 anos. Opa! Então a gente já começa a estabelecer uma regra. Se for, olha, tem até assim, se for noturno, perigoso ou insalubre, a proibição se estende até os 18 anos. Mas eu não sabia disso. Então vamos aprender junto. Tá aí, olha, trabalho de qualquer forma para o Brasil é proibido para menores de 16 anos. Você viu nessas fotos que nós mostramos anteriormente no final do programa? É criança de 10, 8 anos, até menos, sabe? Às vezes nas esquinas, nas fazendas, nos lugares aí mais ocultos da sociedade, né? Alguém querendo ajudar, às vezes as crianças acabam cometendo um crime. É crime, né? Então, se for noturno, se for perigoso, se for insalubre, já passa para os 18 anos. Na condição de aprendiz, a lei permite o trabalho protegido a partir de 14 anos. Então, na condição de aprendiz, a lei permite o trabalho a partir de 14 anos. Então mudou o conceito aqui, certo? Na condição de aprender, desde que não haja prejuízo da frequência escolar, de algum risco
de ser um trabalho perigoso, insalubre. Então, na condição ótima, acima de 14 anos, você pode utilizar uma criança para ensinar. Mas tem algumas coisas que são assim muito assim interessantes. Olha, o que nós mencionamos, Marcos, já que olha, há um manual de perguntas e respostas sobre o trabalho infantil e proteção ao adolescente. Isso é feito pelo Ministério do Trabalho. A preocupação é tanta, a preocupação é a nível federal, eu diria assim, mundial. As organizações mundiais estão cuidando do assunto. E tem assim, como nós falamos na condição de aprendiz, dá uma série de dúvidas, sabe? E aí eu quero ler uma desse manual que foi montado pelo Ministério do Trabalho. Tem um lá que dá muita dúvida para a gente, Marcos. Acho que você também tem. E quando você tem um filho de 10, 12 anos e que está trabalhando com os pais? Essa pergunta dá dúvida. Eu fui lá e captei essa pergunta, Marcos. Trabalhar com a família é considerado trabalho infantil? Trabalhar com a família é considerado trabalho infantil? Agora vem a resposta do Ministério do Trabalho. O trabalho da criança ou do adolescente com a família, quando realizado abaixo da idade mínima legal, que nós vimos é 16 anos, para o trabalho ou em atividades proibidas pela legislação, é considerado trabalho infantil. Olha, gente, cuidado, isso é crime. Isso é crime. O trabalho da criança, vou repetir, ou do adolescente com a família, quando realizado abaixo da idade mínima legal para o trabalho ou em atividades proibidas pela legislação, é considerado trabalho infantil. Se é trabalho infantil, papai, você pode estar correndo um risco, é crime. O trabalho infantil, ainda quando prestado exclusivamente com a família e sob a direção dos pais ou responsável legal, prejudica a frequência e o desempenho escolar, prejudica o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, além de expor crianças e adolescentes a doenças e acidentes de trabalho. Veja, não sou eu que estou escrevendo isso, não. Isso aqui é do Ministério do Trabalho e, portanto, está justificando porque o trabalho com a família também pode ser crime, pode ser ilegal. Vamos tomar cuidado. Aí a gente colocou então em vermelho. Assim, para concluir, essa relação de criança com os pais em relação ao trabalho. Marcos, veja como é sério essas coisas. Assim, para a caracterização do trabalho infantil, não importa se o trabalho da criança ou a do adolescente é realizado em conjunto com os membros da família ou se é prestado sob a direção dos pais ou responsáveis legais, tampouco se é destinado à sobrevivência ou à busca de uma renda extra para a família. Olha, gente, esse parágrafo aqui embaixo, que perigoso. Ele explica que, olha, caracterização do trabalho infantil não importa se o trabalho da criança ou do adolescente é realizado junto com os membros da família. Tem um irmão mais velho lá de 20 anos trabalhando e usando um de 10, ou de 12, ou de 14, abaixo de 16. Você pode estar cometendo um crime. Ou se é sob direção dos pais ou responsáveis legais, não importa. Tampouco se é destinado, você quer justificar. Não, mas é para ajudar um pouquinho de dinheiro para casa, para a família. Não pode. É crime, é ilegal. Olha, gente, vamos tomar cuidado. Né? Tem uma regra aí importante. Por isso que a gente começou, Marcos, dizendo assim, ó, vamos pensar junto, que a coisa é muito séria. É muito sério esse problema do trabalho infantil. Então, a gente tem que considerar esses aspectos aí. Veja, nessa imagem que nós estamos vendo do trabalho infantil, os tipos de trabalho infantil, Marcos, aí nós temos no campo, o trabalho infantil doméstico, nas ruas, exploração sexual, gente, crianças. É perigoso qualquer atividade que coloque em risco a criança, como
serviços noturnos ou em lugares perigosos é proibido até os 18 anos. Então, às vezes, vejo exploração sexual. Nós sabemos que existem mocinhas aí com 15, 16 anos que têm uma estrutura de mulher, mas é menor de idade. Né? Então, observem que esses são os principais, tipos de trabalho infantil. No campo, em casa. Né? Em casa, é realizado no interior de casas, sem nenhum sistema de controle. Toma cuidado. Você tem um comércio, às vezes, e está lá usando uma criança de 14 anos. Toma cuidado. Passou o Brasil a levar muito a sério isso. Certo? Então, esses cuidados são muito importantes. Certo? E, Marcos, assim a gente vai encerrar esse bloco aqui com esses tipos de trabalho infantil. É isso que nós queremos. Olha, alertar você. Vamos pensar juntos no assunto trabalho infantil. É isso aí, doutor. Vamos então rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência. Lembrando mais uma vez aí, não deixe de adquirir o seu livro, O Pediatra Instruindo a Família, do professor Francisco de Agostinho Júnior. É isso aí. O doutor Francisco reverte todo esse recurso para o projeto Amor de Criança. Então você já sabe, você pode comprar aí através do lojaamordecrianca.com.br. É o endereço para você comprar o livro. Então não perca essa oportunidade. A gente volta já já com muito mais no Mundo da Criança. Até já. No mês do meio ambiente, a Unimed Marília convida você para cuidar da sua saúde e do nosso planeta. Juntos, podemos cultivar a semente da vida, preservando o meio ambiente e garantindo um futuro saudável. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso último bloco do Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom ter você aqui com a gente, não é, doutor? Aí, já aparece aí, doutor Francisco, para esse último bloco do nosso Mundo da Criança de hoje, falando desse assunto tão importante que é o trabalho infantil. Diga lá, doutor, é com o senhor. Então, Marcos, nesse último bloco, vou confirmar, porque eu acho o assunto tão interessante, vou
convidar você, telespectador, a estar com a gente. Você está passando aí com o seu controle aí nos vários canais, mas presta atenção um pouquinho nesse assunto. Nós estamos falando do trabalho infantil. E agora, dia 12, nesse último dia 12, agora nesse nosso mês agora de junho, foi o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Por isso que nós estamos trazendo para você e começamos o programa. Vamos pensar juntos. A criança tem uma história que eu sei que você, papai, vive e adora, porque é teu filho. Pô, é que você que viu nascer, está vendo crescer, se desenvolver. Agora, toma cuidado que nessa história da vida dos nossos filhos pode haver algumas situações assim mais tristes. Uma delas é o trabalho infantil. E nós falamos, Marcos, encerramos o outro bloco falando sobre essa relação dentro de casa, do trabalho infantil dentro de casa. Às vezes, algum negócio, algum comércio, a gente precisa pensar no assunto e tomar cuidado. Agora, além dessa relação dentro de casa, trabalho doméstico, Marco, nós temos uma situação muito triste também, que é isto aqui, ó, a relação do trabalho infantil e a pobreza. E aí se começa a justificar por que a criança está trabalhando. Olha, muito sério isso. Está aí no quadro, vocês acompanham com a gente aqui a relação entre trabalho infantil e a pobreza. Olha lá, ó, trabalho infantil, pobreza levando ao trabalho infantil. Com isso, coisa desagradável, evasão escolar ou baixo aproveitamento escolar. Porque o menino que trabalha, como baixo rendimento escolar, baixo aproveitamento escolar, ele vem cansado para a escola. Às vezes trabalha de manhã, estuda à tarde, ou então trabalha a tarde toda e às vezes até a noite, dorme mal, a condição de pobreza leva a isso, levanta cedo, vai para a escola, e às vezes vai embora da escola, cansa, dorme na carteira. Insuficiência ou falta de qualificação profissional, a criança não tem qualificação profissional, tem dificuldades, acesso a trabalhos precarizados ou mal remunerados. Então uma gorjeta para a criança. É criança, é barato. Gente, a gente precisa trabalhar, vamos pensar no assunto. É o que nós começamos o programa. Olha, pobreza não pode justificar trabalho infantil. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que levar essas crianças quebrar esse ciclo de que pobreza significa sempre e para todo sempre uma condição de vida e sobrevivência. Não é preciso ir para a escola para ter uma condição de vida melhor. Assim como eu tive, assim como você teve, Marcos. Assim como eu sei que você, família, está querendo dar para o seu filho. A gente não pode olhar para a condição da pobreza e justificar que nós estamos dando trabalho para essa criança. Por isso, a gente tem que pensar, parece assim, não, mas como é que é isso? Tem pouca? Olha, nós vamos conversar sobre alguns números. Marcos, veja bem, a incidência em 2022, olha, eu fico até emocionado de falar, é muito triste. Houve um aumento de 16% em relação ao ano de 2021 do trabalho infantil. Quer dizer que, então, piorou, mas a condição social, a condição econômica, a condição intelectual, cultural, não está melhorando. Em relação às crianças, parece que a história das crianças não está legal. Está aumentando o número, isso aí em termos mundiais. Olha, até novembro de 2022, aproximadamente 1,9 mil crianças e adolescentes foram encontradas em situação de trabalho infantil, aonde? No Brasil. Até agora, isso foi no ano passado, até novembro. 1,9 mil crianças
e adolescentes foram encontrados em situação de trabalho infantil no Brasil. Mas você fala assim, pô, mas não é muito, né? 2.000 crianças, né? Pô, como não é muito? Eu não quero que meu filho passe uma situação desse tipo. E eu tenho certeza que você também não quer. Certo? E a gente não pode justificar 2 fatos importantes. A pobreza para isso. Ou ainda o trabalho doméstico. É meu filho, eu ponho ele para trabalhar quando eu quero. Toma cuidado, não é bem assim. Certo? E agora, 2023, como nós estamos? Ó, Marcos, 2023, o Ministério do Trabalho do Brasil informa o resgate de 702 crianças e adolescentes no trabalho infantil. 2022 deu 1.900 crianças. Só agora, olha, isso aqui é dado de segunda-feira, agora que teve uma série de notícias sobre trabalho infantil, etc. Mas olha, o resgate de 702 crianças no Brasil agora. Quais foram essas crianças? Olha, 80% homens, meninos. Certo? Veja, até 13 anos foram 100 crianças, que representou 14%. De 14 para 15 anos, crianças um pouquinho maior, quer dizer, tem mais força, você já usa mais, 189 crianças. E entre 16 e 17 anos, 413 crianças. Já são hominhos, né? As pessoas falam, olha, já é hominho, já pode trabalhar. Gente, cuidado. Isto é, olha, meu querido telespectador, 2023. Nós estamos nele, gente. 2023, nós estamos nesse ano. 702 crianças. Isso aqui é dados oficiais do Ministério da Saúde. Certo? Então, não está acabando, né, Marcos? Trabalho infantil, cara. Que coisa. Que coisa. E aí a gente tem ainda, olha, no mundo são 160 milhões de crianças em situação de trabalho. Opa, coisa tá grande esse número. Se eu olhar para o mundo, 160 milhões de crianças em situação de trabalho. Trabalho infantil no mundo. Olha, o Brasil, tá pouco então, né? 702 crianças no ano de 2023. No mundo falam-se em milhões de crianças. Gente, a gente tem que pegar esse número aqui e reduzir para 0, né, gente? A história da criança não pode ser associada ao trabalho. Ela tem tempo para fazer isso. Ela tem que ser formada, tem que se desenvolver, tem que se dar uma condição de escolaridade, né? Cultura, para que ela possa vencer na vida e não trabalhar de maneira além das suas possibilidades. A gente que vê trabalho com criança, você vê que não tem condição de uma criança, Marcos, de 10 anos, 12 anos, 13 anos. E olha, os adolescentes aí de 15 anos, às vezes não são tão fortinhos assim não, né? Tem que brincar, tem que jogar bola, a menininha tem que brincar, né? E a gente está vendo em vários aspectos da sociedade o trabalho infantil ainda presente. Então, há algumas coisas que se fala e que eu acho que eu coloquei aqui, que nós devemos pensar se realmente é isso que a gente pensa. Se é isso que a gente pensa desse jeito, para justificar o trabalho, é melhor trabalhar do que ficar na rua? Não. Nós temos que criar um país que leva as crianças para a escola. Não é? Nós não podemos... Não, é pobre mesmo, é melhor ele ficar aqui trabalhando do que ficar na rua. Não, gente. Não temos que pensar diferente. Ou ainda, é melhor trabalhar do que roubar. Marcos, isso não cabe muito bem na minha cabeça, não. Nós devemos pensar dessa maneira. Eu queria conversar com você, telespectador, que é papai, mamãe, acho que é assim. Não, né? Às vezes até a gente toma a liberdade de falar com as autoridades
né? Olha, você quer isso para o teu filho? Quer fazer um trabalho infantil? De justificar para ele não ficar na rua, para ele não ficar roubando? Cabe isso? Não, isso não cabe, né? A gente tem que pensar melhor, gente. E aí a gente tem que fazer um apelo às nossas autoridades em relação às crianças. A gente tem que pensar melhor. E aí, há uma nota aí da Unicef, em nota oficial, lembra que fechamentos de escolas, crises econômicas e ajustes orçamentários em escala nacional facilitam o trabalho infantil. Agora, o que tem a criança com fechamento de escola, com crise econômica, com ajustes orçamentários? Não, eu tenho que fazer um ajuste de orçamento para bater para não... tenha santa paciência, isso não justifica, não, né? A Unicef incentiva governos e bancos internacionais de desenvolvimento a priorizarem investimentos em programas que possibilitem tirar as crianças da força de trabalho e colocá-los de volta na escola, bem como programas de proteção social que ajudem as famílias a evitar essa escolha em primeiro lugar. Nós temos que ter apoio à necessidade. Eu dizia, Marcos, que nós devemos ter amor para quem necessita. A condição de vida não é uniforme. Aliás, é bem diferenciada a coisa, né? Muito triste. Mas quando a gente pode usar, você que é autoridade, a gente que é profissional, e é por isso que nós estamos convidando você a pensar no assunto. Marcos, mais uma vez, obrigado porque você está aqui e nos dá essa oportunidade de falar sobre crianças. E hoje, esse assunto muito chato, que é o trabalho infantil. Mas temos que mencionar. E a gente continua falando. Olha, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá. Um grande abraço a todos e um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, doutor. Que Deus abençoe a todos. Ótima semana e até a próxima. Tchau!